Que nos acompanham pelo canal executivo da Novo Tempo. Um grande abraço a todas as igrejas da América Latina, aqui do sul da nossa América. Bem, gente, eu quero passar algumas informações para vocês antes. O Startup é um sonho que existia no meu coração, no coração do meu cunhado, o Jean, e esse sonho é uma realidade. A gente está muito feliz porque temos recebido da comunidade adventista de Joinville um respaldo muito bom para esse programa. Eu vou aproveitar que a igreja está lotada para dizer que você venha nos nossos programas. A gente faz com um carinho muito grande, preparamos um cenário especial e sempre trazemos convidados especiais para debater assuntos do interesse do público adolescente e jovem. Esse programa não é da Igreja do Saguaçu. Eu vou refalar mais uma vez, esse programa não é da Igreja do Saguaçu. Esse programa é das igrejas de Joinville, é para toda a nossa cidade, para toda a região norte de Santa Catarina, tá ok? Todos podem participar, e o próximo programa já é agora, no mês de junho, no último final de semana, que eu vou, no final, divulgar quem vai ser o nosso convidado. Mas, vocês querem que eu chame aí o convidado especial dessa noite? Vocês querem ou não querem? Então tá bom, né? Vamos aqui assistir um pequeno vídeo antes de chamarmos o nosso convidado dessa noite. Ele mora atualmente na cidade de Jacareí, São Paulo. 15 anos de experiência na televisão. Atualmente trabalha na TV Novo Tempo, onde apresenta o programa Na Mira da Verdade. Já escreveu 2 livros e tem um DVD lançado pela gravadora Novo Tempo. Agora, exclusivo para o Startup, vamos receber Leandro Quadros. Boa noite, Leandro. Boa noite, João. Rapaz, você já chegou sentando assim? Rapaz, você que me conduziu até aqui. Fiquei até agora sem rapaz, jeito. Fica em pé um pouco aqui, Vou mano. ficar um pouco. É a preguiça. É a preguiça? Não. Leandro, onde é que você... Estou animado, muito contente, meu irmão, de estar com vocês. É uma honra, viu, meus irmãos? Muito obrigado, viu, pelo carinho que vocês têm para com a Novo Tempo e para com a Na Mira da Verdade, viu? Que Deus recompense vocês por todo o carinho que vocês têm para conosco. Leandro, muitas pessoas que acompanham você na TV hoje vieram aqui pessoalmente, inclusive de outras denominações, para poder conhecer e também mandar as perguntas para que, quem sabe, possa cair aí na mira do jovem hoje. Hoje a gente mudou, viu? Hoje é na mira do jovem. Envie sua pergunta, não tem problema. Nós estamos aqui para ajudá-lo de algum modo. Não somos donos da verdade, mas vamos procurar aí dentro da medida do possível vermos o que a Bíblia tem a nos ensinar a respeito dos assuntos. Não importa a religião a qual você pertença, você também que nos acompanha pelo canal executivo, você é muito bem-vindo aqui neste momento, nessa linda igreja aqui de Joinville. Ok, Leandro, agora você tem permissão para sentar. Agora sim eu posso sentar. Agora você pode sentar, fique à vontade. Você viu que nós buscamos uma poltrona parecida com a sua. Oh, essa aqui está melhor. Está melhor essa aí? Muito melhor do que aquela de lá. Essa aí é de 1922. Mas é bem mais confortável. Temos até um rádio ali, ó, um rádio antiguinho aí, ó, parecido lá com o seu programa. Oh, maravilha. Então tá bom. Leandro, primeira vez que você está vindo em Joinville? Não, eu já tinha vindo em Joinville há alguns anos. Eu fiz uma programação em alguma igreja, até nem lembro. Foi antes até de eu participar do Na Mira da Verdade. Né? Mas eu já nem lembrava assim da cidade. Já passei por aqui várias vezes em viagem, né? Mas já tinha feito uma programação em uma das igrejas aqui. Certo. E como é que foi a sua rotina? Você desembarcou em Curitiba? Em Curitiba. Curitiba, aí foi... Aí fui para São Francisco do Sul. Onde fez o programa hoje? Fiz lá um programa em São Francisco do Sul, na igreja do pastor Cléo Fortes, que é meu amigo, está aqui na frente. Né? Foi o indivíduo, ele, a Vasni, a esposa dele, foram os culpados de eu estar na Novo Tempo. Né? Ele era tesoureiro lá e ele, a Vasni, a Emília, mãe do pastor Cléo,
e também a Enilda, que nos incentivou, que é parente deles, foram os responsáveis de estarmos lá. Então eles estão aqui comigo hoje, minha esposa está aqui na frente, a Nayara, e a minha filhinha Yasmin está ali. Estão no terceiro banco aqui, todos eles. Ok, depois a gente vai conhecer melhor a Nayara. O seguinte, pessoal, você precisa, eu vou passar algumas regrinhas importantes, para que você possa participar com a gente, você mande a sua mensagem, pode começar a mandar agora a sua pergunta, lembrando que o Startup é um programa voltado para o público adolescente e jovem, portanto nós estaremos priorizando perguntas que tenham a ver com o interesse do público adolescente e jovem. Isso não quer dizer também que a sua pergunta não possa cair aqui no nosso sistema e a gente fazer para o Leandro. Quero também chamar a atenção, você que é visitante, não é membro dessa comunidade, é de outra igreja, outra denominação, você mande a sua mensagem, mas se identifique, coloque ali o seu nome, e se você é adventista, coloca qual é a igreja, ou se você é de uma outra denominação, você pode colocar o nome, ou então só coloca visitante, para que a nossa equipe possa identificar e fazer uma triagem aí das perguntas, tá ok? Tá explicado? E para a galera que acompanha a gente pelo canal executivo, ou então pela internet, é só entrar no facebook.startup.adv, lá tem um link para você poder mandar a sua pergunta, também diretamente ao Leandro Quadros. Quero lembrar que todos que participarem pela internet vão estar concorrendo a um brinde exclusivo aqui do Startup. Tá bonito hoje. Quer mandar um abraço para alguém aí, Leandro? Tenho aqui sim um abraço para 3 telespectadores que acompanham a Novo Tempo há 3 anos, o Mateus, Vandré e Lena, que estão aqui. Que Deus abençoe a todos vocês, viu? Bem agora que eu estava colocando água. Então, Ô, meu amigo, você mas tem uma aguinha eu aí dou um também. tempo de você colocar a sua água aí. Leandro, está preparado para as perguntas? Espero que sim. É? Então vamos lá. Temos uma primeira pergunta aqui. Vamos lá. Vamos lá então. Essa é a Bíblia que você usa no programa? Essa aqui é a mesma versão. Qual é a Eu uso versão que você gosta? A versão que eu mais gosto é a Nova Versão Internacional, NVI. É a linguagem mais coloquial. Não é uma tradução livre, como a Bíblia na linguagem de hoje, mas é uma versão mais coloquial que eu prefiro. Ok. Leandro, a Jéssica da comunidade Siloé de Joinville está mandando a mensagem aqui pelo Facebook e ela pergunta o seguinte: Leandro, qual a opinião da Bíblia? Primeiro ela diz aqui que te acompanha pela TV Novo Tempo, não Obrigado, só você, Jéssica. mas também o programa do Dr. Rodrigo Silva, e ela quer saber qual a opinião da Bíblia sobre o jovem praticar esportes radicais. Olha que pergunta interessante, hein? Interessante. A Bíblia não tem uma resposta sobre esse assunto, mas tem um princípio que pode nos ajudar. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 7, tem um princípio que eu acho interessante. Quando Jesus foi tentado por Satanás, nos versos 5 e 6, disse para Jesus se atirar de cima de uma montanha, porque os anjos de Deus iriam protegê-lo, não é? E aí Jesus deu a seguinte resposta, na NVI está assim: também está escrito, não ponha à prova o Senhor o seu Deus, ou seja, não tentarás ao Senhor o seu Deus. Eu creio que se você fizer um esporte radical, para o qual você tem certeza de que o risco é bem pequeno de você pôr a Deus à prova, eu não vejo nenhum problema. Agora, se você vê que os contras são maiores do que os prós nesse esporte radical, é melhor não fazê-lo, porque seria transgredir este princípio aqui de não tentar a Deus, de não pô-lo à prova, certo? Agora, se você tem certeza, se você é feito com um profissional, com equipamentos bem seguros, por uma pessoa que sabe o que está fazendo, aí é diferente. Uma outra dica que eu dou é o seguinte: avalie a sua estrutura psíquica. Por quê? Tem pessoas que são bem mais ansiosas do que outras e que uma certa carga de adrenalina vai fazer muito mal à saúde. E outras não. Outras, o organismo suporta uma carga de adrenalina maior. Então, você tem que levar também esse aspecto em conta. E legal, professor. O importante é avaliar a situação, né? Exatamente. Professor, a gente tem uma outra pergunta aqui. Eu sou o Tito de Joinville hoje, tá? É o Tito de Joinville. É, isso aí. Professor, Sérgio de Jaraguá do Sul, que acompanha pelo canal executivo, ele está fazendo a seguinte pergunta:
Leandro, você já teve alguma pergunta que não soube responder? Ah, agora eu peguei você, viu? É bom, né? Pegou mesmo. Meus amigos, é o seguinte, Deus tem muita pergunta que eu não sei responder. O que acontece no Namira é o seguinte, eu estou há 5 anos no Namira. O que acontece é que Deus ainda não permitiu que as que eu não sei chegassem até mim. Só isso. Estou falando sério. Estou falando sério para vocês. Deus, na sua misericórdia, não permitiu que as que eu não sei não chegassem até mim. Eu tenho certeza que um dia que Deus ver o seguinte, ó meu filho, você está começando a crescer a sua crista, está começando a ficar orgulhoso. Eu vou mandar algumas perguntas aí para você baixar a bola e você lembrar que você está aqui porque eu sou seu pai. Pela sua é por minha misericórdia que você está aqui. Aí ele vai mandar e eu vou aceitar. Então Deus não deixou chegar as que eu não sei, né? Agora teve uma que ele quis me dar um sustinho, mas ele não deu susto. Qual que foi essa aí? Foi o seguinte, há uns 3 anos atrás, me chegou a seguinte pergunta: qual é o significado da 5ª trombeta do Apocalipse? Eu não sabia nem o 0,1% para dizer alguma coisa. Eu só sabia dizer não sei. Você entendeu? Que eu não lembrava de nada. Sem contar que hoje, pelo menos eu sei, né? Que não existe nenhum posicionamento oficial da igreja sobre o assunto. Então, pelo menos nem isso eu não sabia dizer na hora. Tá? E aí, quando eu ia, irmãos, responder, dizendo, olha, eu vou ter que estudar essa questão e trazer para um próximo programa, alguém avisou o Tito no ponto que tinha acabado o programa. E ninguém sabia que eu não sabia. E aí o Tito falou, infelizmente não vai dar para responder. Graças a Deus que não vai dar para responder o programa. E eu não fiquei nem um pouco triste de não dar tempo de responder aquela pergunta, né? Então aconteceu essa aí há uns 3 anos atrás. Então hoje, se você me perguntar, eu já sei alguma coisa, né? Então não vá me fazer essa pergunta que eu já sei. Não tem, né, problema com as trombetas. Essa então já dá para escapar, né? Tá resolvido então. Vamos lá, vamos ver se você sabe responder essa daqui, ó. Sou adventista, gosto de ir à praia. Quero saber se tem algum problema de biquíni. Veja bem. Veja bem. É complicado você ir na praia. Eu acho que é meio complicado você ir na praia de saia, né? De calça jeans, de moletom. Agora, eu creio que há certos biquínis que a mulher cristã pode evitar, não é? Eu acho que ou dá para usar certos biquínis, certas roupas que dá para não tentar tantos outros homens adulterarem mentalmente, né? Então eu acho que até mesmo na escolha de uma roupa de banho, uma roupa de praia, você pode considerar esse princípio de 1 Timóteo 2, 9 e 10. Não é ser fanático, tá ok? Não é ser legalista. Porque a coisa que eu detesto é fanatismo. Porque, na verdade, o fanatismo é uma forma de mascarar um problema maior que o indivíduo tem dentro dele. Certo? Então, não adianta, quando o cara vem para o meu lado com fanatismo, eu já olho para ele, meu irmão, o seu problema é outro. Entendeu? Então não é fanatismo, mas levando em conta esse princípio, eu acho que a irmã pode perfeitamente ir na praia, saber escolher o seu biquíni ou o seu traje de banho dentro desse princípio 1 Timóteo 2, 9 e 10, que diz o seguinte: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Então siga este princípio de modéstia, decência, discrição, chamando a atenção mais para o seu interior do que para o seu exterior, e você pode frequentar qualquer ambiente do mundo
dentro dos princípios de Deus, obviamente, com uma vestimenta que se enquadre nessas características de 1 Timóteo 2, 9 e 10. Ok, professor, excelente resposta. Você pode participar mandando o seu SMS. A gente a direção está me dizendo aqui que muitas perguntas estão chegando sem ter uma identificação. Portanto, manda aí para o 9169-8069, de preferência coloca o seu nome, se identifique para que a gente saiba aqui processar a sua pergunta. Para quem está acompanhando de outra cidade, basta você colocar o código 47, que também vale o SMS, 9169-8069. A Anne, da Central de Joinville, pergunta o seguinte, Leandro: animais de estimação que temos muito amor, nós vamos encontrar no céu? Interessante essa pergunta da Anne. Anne, veja bem, a Bíblia não menciona animais no céu, mas menciona-os na nova terra. Possivelmente porque, como no céu, de acordo com Apocalipse 20 e 1 Coríntios 6, 2 e 3, nós vamos julgar os ímpios, não é? A permanência no céu por 1000 anos tem uma função judicial, então Deus não viu por bem colocar animais lá ou ressuscitá-los, não é? Agora, na nova terra a Bíblia menciona animais. Então vamos ler aqui um dos textos que a Bíblia menciona, Isaías capítulo 11, versos 6 em diante. Versos 6 em diante. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Olha que interessante. Falando da terra restaurada, diz que os animais existirão e que não serão mais carnívoros. A Bíblia não fala diretamente se o seu animalzinho de estimação e o meu estarão lá, mas eu gosto de ver a Deus como um pai que gosta de dar surpresas aos seus filhos. Eu, para mim que sou pai, tenho a minha linda Yasmin com 3 anos, 8 meses, né, meu amor? Eu tenho um prazer tão grande de dar uma surpresa para minha filha. Então eu imagino Deus. Então eu consigo ver Deus como um pai que queira dar uma surpresa agradável, de repente, te dar o seu animalzinho de estimação na nova terra. Não posso dizer biblicamente que será ele. Agora, biblicamente eu posso garantir que na nova terra haverão sim animais. Essa nova terra que você se refere é após o milênio? Exatamente, após o milênio. É o planeta restaurado. Restaurado. Isso. Ok. Professor Leandro, o povo hebreu guardava o sábado lunar. Por que nós não continuamos a guardar este sábado? É o Francisco da Igreja do Boa Vista que mandou essa mensagem. Obrigado, Francisco, pela sua participação. Pelo seguinte, Francisco, o sábado lunar, eles contavam, na verdade, iniciando de uma lua nova a outra. Ou seja, não interfere nos dias da semana, não é? Se inicia uma nova outra, a única diferença do sábado solar, diríamos assim, para o lunar, é uma diferença de alguns dias no decorrer do ano. São dias mensais, mas os dias da semana são os mesmos. Então, nós nos adequamos a esse calendário, porque é o nosso calendário ocidental, mas não altera em nada os dias da semana. Simplesmente, às vezes, a lua nova se iniciava com 28 dias, uma lua nova outra, não era 30 dias, mas o que isso alterava nos dias da semana? Nada. Então, é irrelevante. Ok. Se Ellen White foi profetisa do povo adventista, por que nenhum escrito dela está designado para mulheres serem pastoras? Visitante que mandou essa mensagem, Leandro. Entendeu? Entendi. Ok. Pelo seguinte, queridos, a função de Ellen White não é servir de doutrina para a igreja adventista. Então veja bem, todas as doutrinas da igreja adventista vieram de intenso estudo da Bíblia. O que as visões de Ellen White fizeram em certas doutrinas foi o quê? Confirmar as doutrinas que os pioneiros estudaram. Então, como os pioneiros não estudaram este assunto,
É óbvio que as visões dela não vieram para confirmar e nem diríamos desconfirmar nada. A função de Ellen White não é dar doutrinas para nós. Até se tivesse aqui, se você ler, por exemplo, Primeiros Escritos, página 78, Ellen White diz assim: recomendo-vos, caro leitor, a Bíblia como única regra de vossa fé e prática. Ou seja, Ellen White diz que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E que as visões, os testemunhos eram utilizados, não é? Para levar as pessoas de volta para a palavra de Deus. Então, ela não fala detalhadamente da ordenação de mulheres, porque não é um assunto que os pioneiros haviam estudado. E outra coisa interessante que Ellen White fala, ela diz assim: jamais chegaremos num momento da nossa história em que não precisaremos de mais luz. Então, Deus deu verdades para os pioneiros, não significa que não venha muito mais luz pela frente. Então, agora chegou o momento de, na atualidade, a igreja estudar o assunto, como a igreja adventista está fazendo, analisando a questão da ordenação de mulheres, não é? Então, pode ser que nos próximos anos nós tenhamos aí pastoras adventistas, é uma questão que o pessoal está... A igreja está estudando. A direção está estudando esta situação. Lembrando mais uma vez, mande a sua mensagem, 9169-8069, ou então entra aí no Facebook, a gente tem muitas mensagens chegando. Um abraço ao pessoal da cidade de Caçador, que está acompanhando a gente no pequeno grupo, pelo canal executivo. Um abraço a todos vocês. Leandro, qual consequência se mato alguém em legítima defesa? Mato ou morro? Roger do Boa Vista. Meu amigo, muitas vezes dos males no mundo de pecado você tem que escolher o menor. Você acha que, por exemplo, no meu caso, eu estou numa circunstância que eu mato ou morro? Eu prego o evangelho, eu tenho uma filha para cuidar, eu vou deixar um vagabundo me matar? Que vai ele, entendeu? Não estou nem aí. Se Davi matou um monte de gente em guerra, que às vezes nem era tão desnecessário assim, Deus perdoou ele, é claro que Deus vai me perdoar. Agora, se você é o tipo de cristão que prefere, o cara vai te matar, tá bom, eu sou cristão, pode me matar, eu respeito sua decisão, eu não, de jeito nenhum, meu amigo. O sangue cristão gaúcho vai falar alto. Não estou dizendo para você reagir em assalto, não estou falando para você ser imprudente, não é isso. Estou falando numa situação dessa emergencial. É claro que Deus não dá autorização para nós matarmos ninguém. O mandamento não matarás é claro. Agora, há circunstâncias na vida em que nós vamos ter que escolher dos males o menor. Eu, na minha opinião, se eu tivesse que escolher, que vá o ordinário lá e eu que não vá. Mas capaz, acho nem que pensar. Que é isso? Leandro, boa resposta. Ô Roger, se o Roger está pensando em fazer alguma coisa, Roger, fica tranquilo, não precisa você matar ninguém, fica sossegado. Leandro, temos aqui mais uma pergunta, essa aqui vem do Facebook, é o Alberto da igreja do Bemervalt. Sempre tive uma dúvida, Leandro, com um texto bíblico. Como entender o texto de Isaías 45:7? Deus criou o mal. Onde diz que Deus criou a luz e formou as trevas, faz paz e criou o mal. Esse texto é bem polêmico, né? Bem polêmico. Uma vez um ateu me apresentou esse texto. Por isso, me escreveu um e-mail, falou assim: olha como esse Deus de vocês é contraditório, né? Em Tiago 1:13... olha o que diz, deixa eu ler Tiago 1:13 para vocês. Olha como esse ateu conhecia até a Bíblia. Ele achava que conhecia, né? Qual que é o texto, professor? Tiago 1:13. Vamos fazer o seguinte, você lê Tiago 1:13 e eu vou ler Isaías 45:7. Ok. Hora que você quiser. Pode ler, meu amigo. Tiago 1:13. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, o ateu falou para mim assim:
Esse texto diz que, de Tiago 1,13, que Deus não pode ser tentado pelo mal e ao mal a ninguém tenta, ou seja, Deus não faz o mal em hipótese alguma. Mas Isaías 45,7, o próprio Deus diz o seguinte: eu formo a luz e crio as trevas, eu promovo a paz e causo a desgraça, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Que Deus contraditório esse de vocês cristãos, hein? Ele falou assim para mim. Como é que você responderia um ateu que citasse para você esses dois textos? Vocês perceberam, irmãos, como é importante nós cumprirmos aquele mandamento de 1 Pedro 3,15-16? Santifique a Cristo no coração e estejam preparados para responder a cada um que pedir razão da esperança que há em vocês. A resposta é a seguinte: a palavra mal, ela tem dois principais significados. Ela se refere ao mal moral, ou pode se referir ao mal como calamidades e tragédias. Para você saber a qual mal esse texto está se referindo, o mais correto é você ir no contexto imediato do capítulo 45 para você descobrir. E quando você vai no contexto imediato do capítulo 45, verso 7, você percebe no capítulo 47, verso 11, que a palavra mal não é mal no sentido moral. Olha aqui o capítulo 47, 11. A desgraça, ou seja, é a mesma palavra mal no original hebraico, tá? A desgraça alcançará e você não saberá esconjurá-la. Cairá sobre você aqui, ó, um mal do qual você não poderá proteger-se, com um resgate. Uma catástrofe que você não pode prever cairá repentinamente sobre você. Aqui Deus está falando das desgraças e calamidades que viriam sobre Babilônia. Deus tinha dado muitas oportunidades para esse império se arrepender. E como esse império não se arrependeu, Deus iria trazer calamidades, ou seja, o império medo-persa iria invadir Babilônia e arrasar com tudo. Então, o mal que Deus cria é o mal como calamidades, tragédias, invasões de um outro império para destruir Babilônia. Não é o mal moral. Por quê? Porque de acordo com Ezequiel 28:15, o mal moral nasceu no coração de um anjo chamado Lúcifer. Olha o que diz Ezequiel 28:15. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Ou seja, a maldade, o mal se achou no coração desse anjo caído. Não foi uma criação de Deus. Agora, Leandro, como o mal surgiu em alguém perfeito? Como a imperfeição surgiu na perfeição? Não tem resposta para isso. É por isso que Paulo chama o pecado em 2 Tessalonicenses 2,7 de o mistério da iniquidade. E um outro texto que eu gostaria de ler para você em relação a isso é Jó 34:10. Porque nós não sabemos como que a imperfeição surge na perfeição, mas as evidências que temos são suficientes para nos mostrar que Deus não é o responsável direto pelo mal. Jó 34:10. Por isso, escutem-me, vocês que têm conhecimento, longe de Deus esteja o fazer o mal, e do Todo-Poderoso o praticar a iniquidade. Associa esse texto 1 João 5, que diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então Deus não é o criador do mal moral, é Lúcifer mesmo. Ok, obrigado, Leandro, pela resposta. Muitas mensagens chegando. Vamos agora até a cidade de Curitiba. O Luiz de Curitiba, ele quer saber o seguinte:
Quero saber sobre adorno, Leandro. Exemplo, uns dizem que esmalte de cor clara pode e outros não. As mulheres já fizeram... Se bem que hoje em dia, Leandro, os homens também estão usando esmalte. Então, né? tá feia a coisa, viu? A coisa está começando a ficar estranha. Ó, pra mulher ainda passa, agora homem... Não, como diz outra, é para acabar, né? É pra acabar, como diz um amigo meu, é pra tirar o tubo. É pra tirar o tubo e morrer mesmo, porque, olha... Essa questão de metrosexual, olha... Vamos lá para 1 Timóteo 2, 9 e 10. Estou brincando, irmãos. Da mesma forma, quero que as mulheres, na Almeida Revista Atualizada, está assim, se ataviem. Modestamente. É o texto que eu li antes. Com modéstia, decência e tudo mais. Ou seja, o texto não diz que é para a mulher não se ataviar. Pelo contrário, as mulheres se ataviem. Porém, qual é o princípio para o enfeite da mulher? Modéstia, decência, discrição. Eu consigo ver nesse texto que uma mulher pode usar uma maquiagem ou algo nas unhas de forma modesta, discreta e decente. E pode usar de forma não modesta, não decente e não cristã. Vai depender do coração da pessoa. Se é um coração convertido ou mais ou menos convertido. Entende? Então, eu creio que temos que encontrar um ponto de equilíbrio. O único erro que eu acho é o seguinte, João. Se a mulher usa algo modesto para esconder uma pele doente, por falta de água e verduras, aí ela está pecando. Por quê? O seu corpo é o templo do Espírito Santo. E você não pode esconder falta de cuidado com a sua pele por falta de água, verduras e frutas. Aí Deus vai ficar chateado com você realmente. Não estou falando das meninas aqui na frente, as meninas já começaram para vir aqui, ó. Não estou falando de vocês, né? Mas Deus quer que você toma água abundantemente, usa frutas, verduras, pode usar a sua maquiagem modestamente, simples, corretiva, sem problema algum. Agora, não use isso para esconder uma pele que de uma pessoa que não toma água, que não come frutas e não come verduras. Então, eu creio que podemos ter um ponto de equilíbrio nisso. E os homens, é claro, também têm que se cuidar da sua aparência. Estava brincando, viu, irmãos? Não estava sendo contra o homem também se cuidar da aparência, né? Tanto o homem quanto a mulher não podem ser desleixados. O homem e a mulher têm que estar bem apresentáveis e tudo mais, tá? E a gente vê uns cristãos por aí, tudo arrebentado, vamos falar a verdade, né? Aí é um desastre. Por Camarada exemplo, não corta cabelo, anda barbudo, mal e mal toma banho. Aí a mulher começa a olhar para outro, né? Daí ele não sabe reclama. por quê, né? Ou vice-versa, né? O marido olha para outra, ela reclama. Aí, por favor, né? Não estou dizendo que é para desculpar o pecado, mas ela está ajudando. Está ajudando, entendeu? né? Então, vamos, tá colaborando. Né? Vamos cuidar, ser apresentáveis para os cônjuges, né? Leandro, olha só, quero saber o que você vai falar dessa pergunta, hein? Visitante mandou aqui pra gente. Vou me casar, gostaria de saber se no meu casamento pode ter uma música clássica, uma valsa, para eu dançar. Veja bem, nós, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós não temos como princípio nenhuma dança, mesmo que seja uma dança clássica, não vemos um mal em ensinar dança clássica, mas nós vemos um perigo no seguinte: a dança, por mais simples que seja, ela tem a tendência a levar a pessoa a gostar de outras danças mais sensualizadas. Então, só por uma forma de proteção, não vejo pecado nenhum numa dança clássica, certo? Por exemplo, uma moça está dançando uma valsa com o seu pai ou com o seu marido, não há pecado nisso. Agora, nós vemos que a natureza humana é meio complicada. Às vezes você começa dançando com o pai ou com o marido, depois você quer demonstrar que você sabe dançar para outras pessoas e por aí vai. Então, mas por essa proteção a gente prefere
pelo menos na nossa igreja, preferimos não aderir a isso. Tá certo. Professor, muito Agora- legal. Leandro, eu tenho uma surpresa para você. Você é muito bom em Bíblia, eu já vi que você sabe tudo de Bíblia. Quantos quantos versículos você decorou já? Você sabe um número aproximado? Não sei, meu amigo. Só, ó, sobre 1.000, 2.000, uma coisa assim? Só sobre divindade, trindade, eu sei uns 200. Então, sem contar as outras muitas doutrinas, né? Então não tenho ideia. Não assim. tem ideia, mas é muita coisa. Bastantinho. Então tá bom. Vocês querem conhecer a esposa do Leandro? Sim ou não? Então eu gostaria que vocês recebessem, com a salva de palmas, a esposa do Leandro. Nayara, pode chegar. Pois não, pode chegar. Nayara, você não se preocupe, você é magrinha, colocaram 2 aqui, mas é só para você, fica tranquilo, tá? É aqui porque é por causa da tua menininha, se caso ela quisesse vir aqui, né? Nayara, uma alegria poder receber vocês, família de vocês aqui com a gente, e você tem acompanhado ele, isso, olha aí, agora a família está completa. Essa é a Yasmin, Leandro. E essa é Yasmin. Esse é o amor da vida dos pais e das mães, né? Coisa linda. Família muito bonita de vocês. Obrigado. A gente tem algumas perguntas para fazer ao Leandro. E a gente quer saber se o Leandro sabe responder essas perguntas, e para isso eu chamei você aqui para confirmar as respostas do Leandro. Isso é que está na mira da verdade, viu? Essa aí. Isso é estar na mira da esposa. Então vamos lá, né? Temos aqui a nossa primeira pergunta. Vamos saber já já. Vamos olhar lá. Leandro, vamos ver se você é bom no negócio aí. O pessoal já está providenciando a projeção. Ok, não tem problema. A gente tem aqui, ó. Só um minutinho. Enquanto eles estão arrumando a projeção, eu providencio por aqui mesmo. Vamos lá. Leandro, presta atenção. Qual a quilometragem do primeiro carro que você comprou e qual é a placa do carro? Não, a quilometragem era fácil, era 0, né? Ah, Isso aí, o número 0 é fácil de... E era um carro básico também, né? foi o primeiro a carro, placa- foi um carro 0. É, mas básico, sem ar, sem direção. Então, a placa eu lembro, é EID 7316. Ô Leandro, lembrando que em Apocalipse diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. O ano, Por favor. ó, tá assim, ano 2009, modelo 2009, ano 2010. Ah, foi recente então. É, Teu primeiro carro só foi agora? só foi agora, veja o que é a pobreza, Mas, né? homem do céu, você andava de bicicleta, andava a pé, Andava de busão. de busão mesmo. É. O pessoal pensa que em televisão o cara é cheio da grana, né? No ônibus, eu lembro que eu li vários livros de Ellen White só indo e voltando do trabalho. É mesmo, cara? Foi uma bênção para mim. De repente, Deus viu que era a única maneira de eu começar a gostar bem do negócio, e indo e voltando de ônibus, eu li vários livros inteiros de Ellen White. Interessante. Muito bem, se saiu bem, né? Gostaram da resposta dele? Então uma salva de palmas para essa resposta, né? Ai, ai, ai. Depois vai ser só decepção. Leandro, atenção. Qual o prato preferido da sua esposa? Nossa, ela gosta de tantos, né? Tô brincando. Ela gosta de, ó. Agora, qual deles que você Não, disse? fica olhando para ela. Olhando para a câmera. É assim que a gente conhece né, Leandro? Gente, é que ela gosta de muitos. E não, eu tenho que concordar contigo, porque ela falou exatamente isso daí. Olha, eu gosto de muita coisa, mas tem algo que se sobressai. Eu vou te dizer que é uma coisa bem simples. Deixa eu ver qual delas. Lembrando que a Nayara poderia ser jogadora de vôlei, né, Nayara? Pode falar no microfone ali?
pelo tamanho, sim. É, né? Você gostava de praticar muito esporte, né? Eu gostava, mas aí eu fui proibida, porque eu estava crescendo muito na adolescência, né? Aí comecei a ficar meio neurada, fiz todos aqueles exames de radiografia de mão, né, idade óssea. Aí o médico falou assim, você gosta de vôlei, gosta de jogar? Eu falei, gosto muito. Ele falou, então você escolhe, ou você vai ficar com 2,5 metros, ou você para de jogar vôlei. Aí eu achei melhor parar, assim. É mesmo. Eu não sabia dessa daí, que se praticar esportes cresce porque bastante. para quem já tem uma tendência familiar grande, e aí o fato de você praticar incentiva o crescimento, né? Leandro, te dei tempo bastante. Eu vou chutar entre vários. Ela gosta de macarrão. Macarrão? Não é macarrão. Qual que é a resposta? Eu gosto também, só que eu sou muito fã de pizza. A gente come Pensei em dizer pizza, viu? É mesmo? Porque ela gosta de massas. Mas eu vou te dar uma chance. Qual o sabor da pizza, então? Marguerita. Pô, Leandro. eu uma sou muito eclética. Ela é em tudo. eclética, gente. O que eu vou fazer? A cabeça das mulheres, ela é eclética. Tomate seco com rúcula, mas tá valendo. Essa também. Gente, Quem gosta de tomate seco com rúcula aí, levanta a mão. Ó, bastante gente, hein, Nayara? Bom, Leandro, eu soube que você gosta muito de futebol. Você gosta bastante? Bastante. É mesmo? Qual o time que você torce? É um time que eu costumo dizer que torce para ele quem é dos 144 mil do Apocalipse. É a Grêmio Chapecoense? Futebol Porto Alegrense. Ô, Grêmio! Que tem Colorado aqui, tá fora dos 144. É, né? Não. Então você é um gremista. É, meu amigo. Meu caro, já que você é um gremista, você vai falar pra gente. O Grêmio já foi campeão mundial alguma vez? Foi. Já, né? Qual ano, você sabe? 83. 83. Qual a escalação completa do time que foi campeão em 83? Ó, eu só não vou lembrar pelo seguinte, ó. Eu tinha 4 anos de idade. Aí fica difícil. Eu lembro dos 2 principais, que eram o Renato Gaúcho e o Mário Sérgio. Só que eu lembro, mais nada. E a gente pensou em colocar o Mário Sérgio, cara. Ah, é? A gente pensou em trocar a pergunta. Colocar qual era a posição do Mário Sérgio, ou então essa. Aí a gente optou, vamos colocar a escalação completa mesmo. Mas se pedisse a escalação de 95, quando ganhou a Libertadores, ali que eu era adolescente, aí eu já saberia dizer. Agora essa aí você me quebrou no meio. Ah, então tá bom. Mas valeu, tu acertou 2. Na verdade, é 2, tem o Mazarop, que é o goleiro, e aí tem mais um monte, né? Ali tem as respostas, não chegou a projeção ainda. Bom, sobre a sua esposa ainda, Leandro. Qual o número do sapato que a sua esposa calça? 39. Certa resposta? Certíssima. Certíssima. Agora está mais fácil de comprar, né? Mas há alguns anos atrás era bem complicado, que só vinha um por coleção, né? Mas agora tá bom. Tá bom. Leandro, essa pergunta, ela é realmente bastante significativa. Nós queremos saber qual é a data do aniversário da sua sogra. Ano, mês e o dia. Sabe daquele texto de Mateus de 4,36, que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem... Essa é a minha realidade. Muito bom. Muito bem, então. E aí, Dayara, qual é a data, então? É 9 de outubro de 48. É difícil Não para ele guardar o esquece meu mais essa aniversário. data, homem. Nunca mais. Tá bom, Leandro, agora para a gente fechar mesmo, última pergunta. Qual a passagem bíblica que a sua esposa mais gosta? Talvez se não for a passagem, vamos pelo menos no livro então, vamos facilitar um pouco. Livro que ela mais gosta. Provérbios. Tá do lado. Os Salmos, então. Do Salmo. Ah, acertou. Primeira Provérbios. Isso aí. Muito bom mesmo. Nós temos como uma forma de gratificação pela sua participação, um presente que o Startup gostaria de entregar para você e também pelo Leandro, tá bom? Beleza. Obrigado pela sua participação, tá? Valeu.
Se você quiser ficar aqui, linda, você pode ficar, não tem problema, tá? Ela quer ir com a mãe dela. Do neto da Central de Joinville. Ele quer saber se haverá casamento no céu. Habitarei com meu cônjuge no céu, Leandro? Quem casou mais de uma vez? Então aqui nós temos 3 perguntas, na verdade, em uma, né? Ele pergunta primeiro, se haverá casamento no céu. Se ele tiver, no caso, se ele já estiver casado aqui na terra, se ir para o céu, ele vai habitar com o cônjuge lá no céu, como sendo marido e mulher. Ou então nessa situação, quem casou mais de uma vez? Aí se vão as 2 mulheres para o céu, como é que fica a situação lá? Vejam bem, irmãos, essa mesma pergunta os saduceus fizeram para Jesus, igualzinha, só que eles deram uma exagerada na pergunta. Vocês querem ver uma coisa? Mateus 22, 23 a 30. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro até o 7º, ou seja, essa mulher coitada enterrou 7 maridos. Tá? Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Isso é que é pergunta capciosa. Olha a resposta de Jesus. Respondeu Jesus: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Ou seja, a Bíblia diz que no céu e também na nova terra, nós seremos uma família universal. Deus vai criar uma nova ordem de coisas, de modo que não vai haver ciúme, não vai haver inveja. E Ellen White diz: seremos todos membros da família real. Tá? Outro detalhe, o que está por trás dessa pergunta é uma preocupação maior, João. Como que eu vou viver a eternidade inteira sem fazer sexo? Pois eu vou lhe dizer para não se preocupar com isso. Sabe por quê? Sabe como que será viver a eternidade ligado a Deus? Vou te dar um exemplo. Hoje, nós não estamos perto de Deus como deveríamos, né? Nós não vivemos com Deus. Não vivemos face a face com o nosso Criador, não podemos abraçá-lo, tocá-lo, conversar com Ele. E mesmo assim, num mundo de pecado, um corpo corrompido, degenerado pelo pecado, nós experimentamos prazeres físicos, o prazer sexual com o cônjuge, experimentamos o prazer do alimento, o prazer de beber uma bebida saborosa, vários prazeres lícitos, não é? Agora, se longe de Deus sentimos esses prazeres, imagine que tipo de prazeres nós sentiremos na presença de Deus, que é a fonte de todo prazer e alegria. Um amigo meu que é médico fez uma comparação interessante. Estar na presença de Deus será como sentir um orgasmo pela vida eterna inteira. Oh, Leandro, nunca tinha ouvido essa. Não é? É uma comparação que parece simples, mas é muito profunda se você parar para pensar. Estar na presença do Criador, que é a fonte de todo prazer e alegria, será como? Ou seja, vai ser ainda melhor do que a gente pode imaginar, sentir um orgasmo pela vida eterna inteira. Então, não se preocupe. Desfrute dos prazeres bons que Deus lhe dá nesta vida. Depois, na eternidade, você terá outros que Deus preparou para você. Tá bom?
Muito bom, Leandro. Boa sua resposta. O pessoal pode continuar participando com a gente, mandando SMS para o 9169-8069. O pessoal aqui da nave da igreja pode mandar sua pergunta. Estamos aguardando a sua participação, se identifique. E também pelo Facebook, no endereço que você já está acompanhando, facebook.startup.adv. Um abraço para o pessoal da cidade de Tubarão, que está acompanhando a gente pelo canal Executivo. Um abraço a vocês. Também temos aqui o pessoal da cidade de Vargem dos Cedros, acompanhando no pequeno grupo pelo canal Executivo também. Um abraço, obrigado pela participação. E outras cidades aqui também que nos sintonizam, né? Também no Rio Grande do Sul, a gente tem a cidade de Taquara, que também está nos acompanhando. Aqui é o Ederson, que está acompanhando a gente pelo canal Executivo também. Muito bem, Leandro, temos aqui mais algumas perguntas. Cirurgia plástica, Leandro. Cirurgia plástica por estética, como silicone ou outra, é pecado? Olha, eu creio que podemos avaliar a questão da cirurgia plástica com o mesmo princípio de 1 Timóteo 2,9, né? Veja bem, 1 Timóteo 2,9 fala do princípio da modéstia cristã, decência e tudo mais. Se a mulher... Tem mulheres que, por algum problema hormonal, ou por alguma cirurgia, ou por alguma coisa, não tem o seio. Não há problema algum em se utilizar de um recurso científico para corrigir isso, certo? Agora, a mulher que já tem um seio normal e saudável, querendo turbinar para aparecer, ela está transgredindo o princípio de 1 Timóteo 2,9 e 10, de que o seu interior deve aparecer mais do que o seu exterior. É verdade. Certo? Então, avalie a questão dentro do princípio 1 Timóteo 2,9 e 10, e se realmente há necessidade para isso. Leandro, a Mari, que está nos visitando aqui na igreja hoje, ela pergunta o seguinte... Bem-vinda, Mari. É proibido beber bebida alcoólica, mesmo que um pouquinho? Sim, pelo seguinte, Mari, vou lhe dar uma ajuda nisso, ó. Infelizmente, os estudos sobre a questão do uso da bebida alcoólica são bastante tendenciosos. Sabe por quê? A indústria do álcool financia muito desses estudos, a indústria do vinho, na verdade. Então, eles ensinam o seguinte, que um pouquinho de vinho faz bem para o coração. É isso aí. Só que isso é uma mentira, por quê? O que faz bem para o coração são os flavonoides, são as substâncias que dão a cor vermelha ao vinho. O álcool, mesmo em pequena quantidade, ele degenera o organismo, ele destrói neurônios. E há estudos comprovando que o puro suco da uva tem 30% mais flavonoides. Então, não há desculpa para usar o vinho alcoólico. E, indo para Provérbios 23, 31, a Bíblia diz, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho. Ou seja, se a Bíblia diz que não é nem para olharmos, então não devemos nem mesmo beber um pouquinho, nem mesmo beber socialmente. Porque o alcoólatra começa a beber socialmente. Ninguém começa a beber, eu vou me tornar um alcoólatra. Não, ele começa a beber socialmente. Outro detalhe, nós estamos num conflito entre o bem e o mal. Quanto mais nossa mente estiver livre de entorpecentes para discernirmos entre o bem e o mal, mais fácil será a nossa luta contra o mal. Então, pense nisso com carinho e Deus vai ajudar você. Leandro, mais uma pergunta de um visitante, não colocou o nome aqui, mas ele pergunta, é interessante essa pergunta aqui, porque algumas pessoas afirmam exatamente o que esse irmão querido está perguntando aqui, ó. Ter depressão, Leandro, é estar longe de Deus? Algumas pessoas afirmam isso. Que o camarada está com depressão, é porque ele deixou de ler a Bíblia, deixou de estudar. Então, no fundo, a depressão é porque ele não está com Deus no coração. O que você pode falar sobre isso? Pois olha, quando eu ouço um negócio desses,
eu lembro daquele texto de Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Resumindo, o meu povo perece porque é burro. Tá, é o que o texto está dizendo. O que tem de gente ignorante falando que depressão é problema espiritual não é brincadeira. Meus amigos, se fosse problema espiritual, eu não teria tido uma crise de depressão no meu 2º ano de mestrado de teologia na Argentina. Eu desenvolvi uma depressão de um médio porte, com 25 anos de idade. E aí no meu 2º ano de mestrado na Argentina, eu tive uma recaída. Eu estava fazendo teologia, irmãos, estudando a Bíblia, de bem com a vida, e tive uma recaída. Aí você vem dizer, Leandro, você estava com problema espiritual. Se você me disser isso, eu vou dizer, você é um ignorante, você não sabe o que você está dizendo. Se você for para dizer um negócio desse para uma pessoa depressiva, eu te dou um conselho, fique calado. Se há uma coisa que um deprimido não pode ouvir, é que ele está com um problema com Deus. Ele já não está sentindo Deus perto dele, porque a sua resposta química cerebral já está desregulada. Certo? Aí o cara ouve, olha, você está com um problema espiritual. Olha, para mim, uma pessoa que diz isso com o conhecimento de hoje, olha, essa é uma opinião minha, não é a opinião da igreja, gente. Para mim, uma pessoa que continua dizendo isso, tinha que ser disciplinada. Sabe por quê? Vou contar para vocês o porquê que eu cheguei a essa conclusão e essa opinião particular. Eu estava em Brasília ano passado, e eu dei o meu testemunho de como eu tive depressão, como eu saí dela com tratamento, tanto a Bíblia, quanto o tratamento medicamentoso, psicológico. E na igreja de Taguatinga, em Brasília, uma irmã falou comigo no final da vigília o seguinte, Leandro, como eu gostaria que você tivesse vindo aqui há 2 anos atrás. E eu comecei a ouvi-la. Leandro, a minha mãe foi adventista a vida toda. Amava Jesus. E aí ela desenvolveu depressão. E alguns irmãos falaram para ela que ela só precisava se aproximar mais de Deus. E a minha mãe, Leandro, não aceitou fazer tratamento. E a minha mãe começou um processo de buscar a Bíblia e buscar a Deus e tudo. Leandro, a minha mãe não aguentou, cometeu o suicídio. Meu povo perece por falta de... A Bíblia nunca diz que você perece por adquirir cultura. Perece por não ter conhecimento. Então, na minha opinião, se com o conhecimento que nós temos hoje na área da psicologia, se com as informações que temos por parte dos médicos, alguém continua dizendo a um deprimido que ele tem problema espiritual, essa opinião minha, não é da igreja, tinha que disciplinar esse indivíduo. Que ele está cometendo um crime, quase um crime, dizer um negócio desse. Não pode dizer um negócio desse. Certo? Não pode dizer uma coisa dessa. Se você tem depressão, meu irmão, eu vou te dar algumas dicas para você lidar com isso. Eu não vou poder falar sobre tudo agora. Você pode acessar na internet, por exemplo, coloca assim... eu dei meu testemunho, foi na igreja do JuVV, em Curitiba. E dei meu testemunho também quando eu preguei, há uns meses, em março, eu estive na igreja de Dallas. E eu dei, brasileira de Dallas, eu dei esse meu testemunho lá. Digita lá e você vê essa história e as dicas que eu dou. Primeiro ponto que eu te digo, você está em depressão, primeiro, você continue buscando a Deus, mesmo que você sinta que Ele está longe de você. Sabe por quê? Você sente que Deus está longe, mas isso é o teu cérebro desequilibrado que está te enganando, porque Deus não está longe de você. O Salmo 34, 18 é o texto que o deprimido tem que ter sublinhado na sua Bíblia. Diz assim, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido.
Ou seja, Deus não depende dos teus sentimentos para estar perto de você. Ele está do mesmo jeito. Maravilha. Tenha essa certeza. Quando eu estava numa crise depressiva, eu li o Novo Testamento em 20 dias. E eu vi que isso me deu base para eu fazer outras coisas. Busquei tratamento psiquiátrico. Tá? Você tem que tomar uma medicação para regular. Busquei tratamento psicoterápico, porque o medicamento não cura, ele só normaliza a sua situação neuroquímica. É a psicoterapia que vai atuar na origem do seu problema. Você vai descobrir, por exemplo, João, que padrão de pensamento, de comportamento familiar que estourou e fez com que você ficasse com a depressão. E além disso, os 8 remédios naturais. Se você fizer todos esses procedimentos, Deus vai lhe dar a cura. Amém, é isso aí. Maravilha. Tá bom? Ok, professor. Obrigado por ter abrido bastante o entendimento da igreja sobre essa questão da depressão. Nunca é demais a gente falar sobre esse assunto, que infelizmente essa doença tem atacado muitos membros, inclusive da nossa própria comunidade. Exatamente. Pessoas importantes e queridas para a igreja. Bom, a Mônica de Itapoá, que está acompanhando pela internet, ela me mandou uma pergunta pelo Facebook aqui, e é interessante a pergunta dela. Se cremos num dilúvio universal, professor, como que haviam pessoas aqui no Brasil antes dos descobridores? É o seguinte, queridos, se você perceber, ali em Gênesis 9 e 10, ensina que os filhos de Noé foram para diferentes regiões do mundo. E quando você estuda um pouco de antropologia, a antropologia nos explica uma coisa interessante, que as civilizações antigas, eles mudaram de continentes, só abrindo um parêntese. Antes o mundo não era, os continentes não eram tão separados como são hoje, não é? Você acertou, meu jovem, você falou em Pangeia, não é? E era mesmo. O mundo era um continente só, o Pangeia. Tá? Ele se dividiu depois do dilúvio, tanto que se pudesse juntar os continentes, você vê que é um quebra-cabeça certinho, era um continente só. Então, não foi difícil, porque essas civilizações, ensina a antropologia, eles já construíam barcas e eram revestidas de couros de animais, e eles conseguiam, por meio dessas barcas, ir para lugares muito distantes. Então o Pangeia foi indo aos poucos, aí depois obviamente foi se distanciando. Então os continentes não eram tão separados como hoje, já existiam, a raça humana já tinha meios de transporte para isso, então era perfeitamente possível do ponto de vista antropológico, científico e tudo mais. Lembrando que eram pessoas muito inteligentes também, né? Os nossos ancestrais. Bom, Leandro, Evandro do Fátima pergunta o seguinte: gostaria de saber se um cristão pode praticar artes marciais. Agora está muito na moda o MMA, não é? Então, inclusive tem um lutador de Joinville que está lutando aí num reality show, TUF Brasil, acho que se não me engano é o nome. Ele é de Joinville e ele está disputando uma final e tá na moda agora, né? Essa questão das artes marciais, né? A TV, a Rede Globo enfatiza muito essa questão. O que a gente pode falar sobre isso, professor? Veja bem, queridos, se uma arte marcial fosse praticada simplesmente pela questão da atividade física, não haveria maiores problemas. O detalhe é que esportes como o MMA realmente não são de Deus. E eu vou lhe dizer o porquê. Eu não consigo imaginar como é que um cristão assiste uma coisa dessas. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 6,19 sobre o corpo humano. Primeiro ponto, de acordo com Gênesis 1:27, o ser humano é a imagem e semelhança de quem?
Ou seja, num esporte, o outro está arrebentando o outro que é a imagem e semelhança de Deus. Primeiro ponto. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O que o corpo é do Espírito Santo? Templo. Você acha que o Espírito Santo fica feliz de ver um outro arrebentando o seu templo? Você acha que o Espírito Santo fica feliz de você e eu assistirmos um outro arrebentar o templo do Espírito Santo? Você acha que o Espírito Santo fica feliz de ver você e eu alimentarmos a nossa tendência para o mal, especialmente nós homens, que somos mais violentos? Tu acha que o Espírito Santo gosta de vermos alimentarmos essa tendência para o mal vendo esse tipo de esporte? Não, meus irmãos. Eu digo com sinceridade para vocês, esse esporte não é de Deus. Existem artes marciais que eu, assim, não comento muito a fundo porque eu não conheço, então eu não posso falar do que eu conheço, do que eu não conheço. Percebo que alguns fazem por atividade física, não lutam, não fazem campeonato, disso eu não falo nada. Agora, tenho as minhas reservas, eu tenho medo da filosofia por trás do negócio. Agora, MMA, boxe, outras coisas que você vê, que está batendo no indivíduo, mesmo por esporte, amigo, o corpo é o templo do Espírito. Então, ferir o templo do Espírito Santo não dá, meus amigos. Jesus morreu por aquele corpo que está sendo ferido, meus irmãos. Jesus pagou um alto preço, portanto, Deus não aprova mesmo esse tipo de coisa. Mesmo porque não faz sentido imaginar Jesus no meio de um ringue vendo dois filhos dele brigando. É só a gente imaginar se um pai vai gostar de ver dois filhos se batendo, não é? Muito boa a Como sua é que análise. nenhum pai gostaria de ver isso, não é? E se um pai ama o seu filho, imagine como Deus nos ama, não é mesmo, Leandro? Leandro, eu tenho várias perguntas, mas nosso tempo avança rapidamente. Eu tenho que te fazer a última pergunta agora. O que a Bíblia fala sobre o uso de métodos contraceptivos, Leandro? Sendo que o sexo foi criado para a reprodução humana. Veja bem, queridos, primeiramente o sexo não foi criado só para a reprodução humana. Tá? Então, você lê em Gênesis 1:28, sede fecundos, multiplicai-vos e tudo mais, e enchei a terra. Gênesis 1:28, só que a terra já está cheia, irmãos. Né? Então tem que ter um método contraceptivo. Deus deu aquele mandamento para encher a terra, né? A terra já está cheia, já está transbordando. Já tem muita gente, né, Leandro? Já dava para mandar gente para a lua, né? Então já encheu a terra, então tem que usar. Agora, que a Bíblia não ensina que o sexo é só para procriação, tem muitos textos. Eu tenho uma palestra sobre o livro de Cantares, que é uma exaltação do sexo do início ao fim. E a mulher de Salomão era bem safadinha ali, viu? Olha, mas era a mulher dele. Então, entre marido e mulher. Agora, olha o que diz Provérbios. Ô, Leandro, o difícil é saber qual era a mulher dele, né? Não, essa era a legítima. Era a legítima, não era as outras. Ah, não era as outras. Nem as concubinas, era a sunamita mesmo. Ah, bom. Olha o que fala Provérbios 5, 18 e 19. Veja como o sexo não foi criado só para a procriação, mas para o prazer também do casal. Tá? Seja bendita a sua fonte, falando da esposa, né? Alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer, e sempre o embriaguem os carinhos dela. Então, isso aqui não é só para procriação. Está na Bíblia, né? Está na Bíblia, para o prazer. Né? E olha, aqui não está falando do Salomão na sua fase ruim, né?
na sua fase que ele escreveu Provérbios, que ele está bem com Deus e tudo mais. Então, a Bíblia mostra realmente o prazer, o sexo não só para procriação, não, para prazer do casal também. Então, usar o método anticoncepcional também não é um pecado. Não é. O que nós não recomendamos é um método que seja abortivo, né? Que a pessoa não tenha que abortar. Aí não. Né? Aí já é diferente. Brincar com a vida, irmãos, não pode. Não né? pode. Então, um método contraceptivo que possa se evitar E legalizado. Exatamente. Fundamental. Legalizado. Ok. Gente, muitas participações aqui pelo nosso SMS, foram várias as mensagens no 9169-8069. Recebemos inúmeras mensagens também pelo Facebook, mas é impossível passar todas essas perguntas para que o professor responda para a gente. Mas, de alguma forma ou de outra, estaremos encaminhando e quem sabe o professor possa aí responder no blog e etc. Posso dar uma dica, amigo? Se alguém quiser, a sua pergunta não foi respondida, lógico, eu vou demorar. Pode entrar na minha página no Facebook, Leandro Quadros NT, que é a abreviatura de Novo Tempo, tá? Leandro Quadros NT. Aí eu vou estar à disposição, eu estou acessando agora com mais frequência, e aí eu dou algumas respostas, alguns textos, gravo algum videozinho, alguma coisa para lhe ajudar, tá bom? Lembrando, Leandro, que você está ao vivo na TV Novo Tempo todas as terças-feiras, com início às 21 horas? Isso mesmo. As terças-feiras o Leandro apresenta o programa Na Mira da Verdade, que é um dos programas de maior audiência da TV Novo Tempo. Ele e o seu colega, o Tito, que hoje deve estar lá em São Paulo, não é? Do qual a gente também manda um abraço especial. E aí também tem as reprises durante a semana, né, Leandro? Exatamente, temos as reprises durante a semana. Eu me recordo agora, sábado às 5 da tarde, domingo à 00:30. E agora tem mais ou menos um ano que nós estamos fazendo um programa eu digo portunhol, porque eu não falo bem o espanhol, né? Mas a gente faz um ao vivo nas quartas-feiras à noite, para toda a América do Sul, não é? Para a habla hispana, não é? Muito bem. Leandro, agora nós temos um outro momento do programa, onde nós gostaríamos de conhecer um pouquinho a sua vida, que você contasse para a gente como que você chegou à TV Novo Tempo, como que você conseguiu ter essa capacidade de responder todas as perguntas de uma maneira muito clara, onde a gente consegue entender mesmo a resposta, e isso a gente percebe que não é algo que vem de você, a gente percebe que você é uma pessoa usada por Deus, e nós queríamos saber agora que você contasse para a gente, aí você tem uns 10 minutos para isso, vou te deixar à vontade, para que você possa falar então para nós aqui, para o pessoal do canal executivo e também para o pessoal da internet. Fique à vontade, Leandro. Obrigado, João. Eu queria finalizar, amigos, primeiramente agradecendo a todos vocês do canal executivo que nos acompanharam, a vocês aqui, meus irmãos, muito obrigado por vocês estarem aqui, e contar brevemente a minha história para vocês, para incentivá-los a confiarem em Deus. Como eu contei antes no início do programa, Deus usou o pastor Cléo Fortes, a Vasni, esposa dele, a dona Emília, mãe do pastor Cléo, e a Enilda, para eu estar na Novo Tempo hoje, né? E eu era um indivíduo que eu fui criado numa família que recebi muitos cuidados, mas minha família foi desestruturada bastante. Então eu desenvolvi muitos problemas emocionais ao longo da vida. Então a depressão que eu contei para vocês foi uma das coisas que eu tive várias, né? E eu tomei, queridos, muitos medicamentos, inclusive para a ansiedade. E alguns desses medicamentos afetam bastante a memória do indivíduo. Mas existe, meus amigos, um Deus que está acima dos efeitos colaterais de qualquer medicamento. E Deus não permitiu que esses medicamentos afetassem a minha memória. Deus me deu de presente a minha memória quando, com 17 anos, eu me tornei adventista e comecei a dar estudos bíblicos e falei assim: Deus, eu queria que o Senhor me ajudasse a eu lembrar de alguns textos da Bíblia, para eu poder ensinar as pessoas. E depois, amigos, dessa oração, a minha mente se abriu de um jeito que é espetacular. Por exemplo, hoje eu leio, eu não sei decorar, eu não decoro nada. Então, eu estou lendo a Bíblia,
aquele texto me chamou a atenção, eu memorizo a ideia dele, o capítulo e o verso. E Deus me abençoou com isso. Eu não faço esforço para isso, entende? Foi um presente que Deus me deu, depois de uma oração. Nenhum mérito meu, irmãos. Eu era um camarada que eu não conseguia nem falar com a minha mãe direito sobre os meus problemas, para você ter uma ideia. E Deus me colocou num lugar para fazer um programa de TV, programa de rádio, sendo que eu era um indivíduo que eu não conseguia nem levantar a mão na sala de aula para falar com os professores, para perguntar alguma coisa, de medo de ser notado, tamanha a minha baixa autoestima. Entenderam? Então, meus amigos, se Deus tem feito por mim, tenho as minhas lutas, estou ainda no meu processo de cura, que vai durar não sei quanto tempo, mas eu garanto para vocês que a graça de Deus tem me dado forças, tem me sustentado, e eu não tenho nenhuma dúvida de que a graça de Deus pode dar força, sustentar e curar você também. Amém. O que Deus fez por mim, Ele quer fazer por você. O que Deus fez por tanta gente, Ele pode fazer por você. Convido a você a ser um amigo de Jesus, a ser um amigo de Deus, a priorizar a palavra dEle. Meu amigo jovem, passe mais tempo com a Bíblia do que com o seu iPhone. Passe mais tempo com a Bíblia do que com o seu iPad. Não é errado você ter o seu iPhone, não é errado você ter o seu iPad, não é errado você ter a sua página no Facebook. Agora, se você passar mais tempo com isso do que com a palavra de Deus, aí vai ficar difícil. Dê valor à Bíblia e você vai ver a transformação que Deus vai fazer na sua vida. Se a leitura do Novo Testamento em 20 dias me sustentou no momento de depressão para eu buscar ajuda, imagine o que a leitura da Bíblia pode fazer na sua vida se você não tem depressão. Então aproveite que você está saudável. Não deixe vir uma doença emocional na sua vida para você ter que buscar a Deus. Esteja com Deus, e as alegrias da sua vida serão muito maiores do que as tristezas. Que Deus te dê uma noite feliz, uma semana abençoada, e a você também que nos acompanha pelo Executivo. Muito obrigado a todos, muito obrigado, João, também pela companhia. Beleza, nós vamos ter agora um louvor, e na sequência eu gostaria que você voltasse e fizesse uma oração final. Pode chegar aqui, Leandro. Bom foi estar na presença do Senhor, aprendendo um pouco mais acerca da sua palavra. Mas nós não podemos sair daqui sem nos entregarmos a Ele, sem rogarmos que Ele nos abençoe, que Ele nos acompanhe. Por isso quero convidar você a cantar Entrego a Minha Vida, conclamando a este mundo que nós pertencemos ao Senhor. Coloque-se em pé e vamos louvar a Deus juntos. Hoje eu entrego Todos meus temores, todas as doenças espirituais. Hoje eu renovo o meu compromisso de usar os meus talentos para o Senhor. Quero ser ungido por Jesus, ter o dobro do azeite, ser santificado. Entrego a minha vida com todo o meu amor, de todo o coração. Eu rendo meu louvor, ergo as minhas mãos para te adorar. Faça o teu poder se manifestar em mim. Vamos mais uma vez nos entregar ao Senhor, cantando. Hoje eu entrego todos
adorar. Faça o teu poder se manifestar. Entrego a minha vida, todo o meu amor, de todo o coração. Eu rendo meu louvor, ergo as minhas mãos para te adorar. Faça o teu poder se manifestar. Entrego. Faça teu poder se manifestar em mim. Vamos orar. Depois no final eu queria que esperasse só um pouquinho para eu cumprimentá-los, tá bom? Nosso Criador, manifeste o seu poder em nós, mesmo que sejamos pecadores e falhos. Obrigado porque a sua graça nos torna melhores a cada dia. Obrigado, Senhor, porque a sua graça olha para nós de maneira que não merecemos. Obrigado porque o seu amor não depende daquilo que fazemos. Por isso pedimos que essa graça contagie o nosso ser, para que aquilo que fizermos seja o resultado do trabalho do Espírito Santo da nossa vida. Pai, atua em nós, nos ajuda a termos a cura mental, a cura espiritual, a cura física, a cura completa que só vem de Ti. Não nos deixe esquecer, Senhor, do seu poder, da sua pessoa. Não nos deixe priorizarmos outras coisas que não seja a Ti. Obrigado pelo perdão e obrigado por esses momentos que estudamos a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Agradecemos de coração a você que nos acompanhou. Leandro, por favor, fica mais um pouquinho aqui. Aguarde o pessoal, que o Leandro vai despedir todos no final aqui na igreja. Queremos agradecer a você que acompanhou pelo canal executivo, agradecer a você que participou com a gente pela internet e a todos vocês que participaram aqui com as nossas mensagens. Foi muito bom ter recebido o Leandro aqui com a gente. O Leandro tem uma agenda bem apertada, mas graças a um membro da nossa igreja, que é o Cléo, que tem contato com ele, conseguiu viabilizar a vinda dele para cá. Então eu queria deixar os agradecimentos. Quero agradecer também em especial a ANC, Associação Norte Catarinense, através do presidente, do pastor Apolo, e também do nosso querido colega, o Miqueias, ele que teve a iniciativa de fazer essa transmissão para o canal executivo. Miqueias, muito obrigado pela tua ajuda. E Leandro, agora na saída, quem quiser pode adquirir o seu livro, né? Nós temos uma equipe lá embaixo que vai estar vendendo o livro. A quem não conseguiu ganhar agora aqui, pode comprar o livro lá embaixo, que por sinal já é a segunda edição do segundo volume, está vendendo muito, não é? Leandro, muito obrigado por você ter vindo. Eu queria uma salva de palmas para o Leandro e também para a sua esposa, não é? Muito obrigado por você ter vindo, que Deus possa te acompanhar, tá bom? Pode ir. E pessoal, atenção, no próximo Startup já está confirmada a vinda do pastor Bruno. Vocês querem conhecer a história do pastor Bruno? O pastor Bruno foi um ex-jogador de futebol profissional, com contrato assinado com um grande clube de futebol, jogou no exterior e ele largou tudo para seguir a Jesus. Como nós estamos no mês de Copa do Mundo, nós vamos falar sobre o assunto de futebol. E ele está vindo do Rio Grande do Sul para falar sobre esse assunto. Pastor Bruno, no último sábado do mês de julho. A todos, uma boa noite.